Bom dia, Pai do Senhor. Vocês estão felizes? Então profetiza aí para o irmão que está do seu lado. Olha como você está bonito hoje, como você emagreceu. Fala para o irmão, você emagreceu pra caramba, olha aí. Olha, se a glória de Deus fica bem em você, fala para ele, a glória de Deus fica bem em você. Glória a Jesus. Queridos, antes de pregar, eu vou continuar, porque ontem vocês não deixaram eu pregar, né? Vocês beberam muito. Então você tem que se comportar, irmão. Você está numa igreja evangélica. E ontem, quem esteve aqui ontem? Quem não estava aqui ontem? Você estava onde, meu irmão? Ontem nós estamos falando de um assunto nesses dias sobre lealdade. Num tempo de resistência, homens e mulheres leais precisam ser levantados, amém? Precisam se posicionar. E nós temos visto isso acontecer na nossa nação. Estamos felizes por isso. Deixa eu falar um pouquinho da plataforma Mevan. Irmão, as pessoas perguntam o que é Mevan. Não é que eu queira me vangloriar, mas o Mevan não é uma denominação, é uma plataforma de trabalho. Hoje nós somos em mais de 1000 igrejas ligadas, em 27 nações. O nosso trabalho é provocar esses ajuntamentos solenes. E nós somos uma igreja que começou ali em Itajaí, Santa Catarina, há 18 anos atrás, no dia 8 de fevereiro de 2001. A gente fez o primeiro culto. E ali no meu avô em Itajaí, eu sou descendente de crente da 4ª geração. Meus bisavós eram cristãos. E depois, então, meus pais se separaram, a gente desviou, né? Os filhos desviaram. Eu fiquei dos 14 aos 28 anos no mundão aí, perdido. Mas sempre, eu posso dizer isso, eu nunca adorei outro Deus. Além de ser, apesar de servir Satanás, eu não adorava outro Deus. Eu me lembro de muitas noites estar aí perdido e às vezes drogado eu orava. Se Deus está em meu lugar, eu sei que aqui não é meu lugar. Eu vou sair daqui um dia. E no dia 1º de dezembro de 1995, então o Senhor me pegou. Há 24 anos atrás, vai fazer agora dia 1º de dezembro. Hoje eu estou com 52 anos. E de lá para cá, o Senhor falou, 5 anos de ministério. Nós estamos entendendo assim, fomos recebendo as diretivas de Deus para começar um ministério. E o Senhor nos deu 2 palavras claras há muitos anos atrás. Ele disse: olha, vocês nunca serão uma denominação e nunca serão uma convenção de igrejas, serão uma plataforma. E a gente tem trabalhado assim para não perder aquilo que nós recebemos como revelação, para funcionar dentro daquilo que nós recebemos do Senhor. E nós começamos uma igreja ali em Itajaí, 18 anos atrás, por causa das obras sociais. A gente tinha 14 projetos sociais na cidade, temos ainda 12 deles. E por causa dos projetos sociais, a gente começou a fazer a igreja, se reunir como igreja. E aí nasceu o Ministério Mevan. E a gente era uma igreja de bairro. Eu pregava na tarde da bênção, curava umas diarreias, umas dor de cabeça, né? Mas o Senhor começou a nos dar revelações e apontar sobre o reino de Deus, sobre paternidade, sobre os 5 ministérios, sobre o funcionamento do corpo de Cristo e sobre o governo do Espírito Santo. E trabalhando nisso, quando você fala isso hoje, é um pouco diferente de falar isso há 18 anos atrás. Você falava de paternidade, as pessoas iam embora da igreja. Você falava de reino de Deus, isso era quase uma heresia. As
pessoas diziam que era um novo ministério, era um novo evangelho. Não tem nada novo. O evangelho é o pai e o filho trabalhando juntos. O evangelho não começa em Mateus, começa em Gênesis. Tudo aponta para o reino, né? Salvação tem a ver com a graça, mas reino tem a ver com obras. E nós começamos a aplicar isso, a trabalhar. E o Senhor começou a levar alguns pastores lá em Itajaí. E nós começamos com o pouco que nós tínhamos, começamos a colocar na mesa para comer junto com todo mundo. E aí começou então aquilo que nós chamamos de plataforma apostólica. Os nossos pastores lá de Itajaí, a primeira geração, todo mundo está em algum lugar cuidando de alguma coisa. Temos pastores que coordenam os projetos na África, na Ásia, na América, na Europa, no Nordeste. E nós começamos a criar aquilo que nós chamamos de missão Sul, missão Sudeste, missão Centro-Oeste, missão Nordeste e missão Norte. O que é isso? A gente começou a trabalhar para provocar esse ajuntamento dos pastores. Nós não queremos seu dinheiro. O dinheiro nós queremos, se você quiser dar, a gente quer. Nós não queremos sua placa, não queremos seu estatuto. O que nós queremos é provocar um ajuntamento para que Efésios capítulo 4 se cumpra. Perseverar, né, na unidade do Espírito, que é o vínculo da paz. Porque nós acreditamos que o Senhor quer fazer algo. Então nós começamos o café lá em Itajaí, começou há 16 anos atrás. Sentamos numa mesa e começamos a discorrer as escrituras. E aí um pastor trouxe um amigo, outro trouxe outro amigo, e hoje a gente faz esse café há 16 anos, ao ponto da gente ter que montar uma panificadora para fazer o café, porque a gente dá café para 2.000 pessoas de graça. Pastores, você já viu o pastor comer, irmão? Nem Salomão em toda a sua glória. E aí a gente tem uma proposta de fazer isso sem custo. Por quê? Porque, irmãos, os pastores já vinham de longe, alguns pagavam passagem aérea, hotel, passagem de ônibus, e a gente não tinha que fazer isso para eles de graça, porque a gente começou a reunir igrejas menores, igrejas de subúrbios, igrejas de irmãos que estavam começando o ministério, né? Então a gente começou a fazer isso, só que chegou uma hora que não deu mais, porque eram 2.000 pessoas e não cabia mais na igreja. Então agora a gente começou há 2 anos atrás, há quase 2 anos, não tem 2 anos ainda, o Café de Campinas. Pastor José, só para aqui, Júlio, meu amigo José. Pastor José é pastor lá do Levan. Eu acho que não é mais, não sei o que ele é. Nem eu sei o que eu sou, né? Nós começamos quase juntos no Levan. Eu conheço o José desde adolescente, a gente se conhece há muitos anos. E no tempo que a gente começou a igreja lá, e todo mundo lá no Levan é ex alguma coisa. Então, aqui também, né? E nós começamos e sonhávamos. Nós íamos para dentro da igreja, ficava 7 dias em oração, né? E a gente lá ficava sonhando que Deus ia mostrar, ia fazer coisas no Brasil, que Deus ia levar gente para as nações, a gente juntando moeda para pagar o aluguel da igreja. E aí chegou uma hora que a primeira geração toda teve que ser enviada. O pastor José foi enviado para Campinas e ele começou ali então a desenvolver a plataforma Missão Sudeste. Qual é o objetivo? Juntar os pastores dos 4 estados ali da região Sudeste. E aqui, como já tinha uma ideia no coração, já tinha pastores aqui que já fazem isso, né? O pastor Everaldo, o pastor Reginaldo, tantos outros pastores aqui da região que já fazem um ajuntamento aqui, né? Já faziam, já conversavam, já estavam juntos na mesa. Pastor que gosta de servir. E aí provocamos eles, eu gosto de provocar, e eles começaram então a missão Centro-Oeste aqui. Qual é o objetivo? É de todo mês até final do ano a gente vai estar aqui locando esse espaço, locando as cadeiras, locando o som, só para fazer o ajuntamento. Tem 2 coisas que você não precisa se preocupar com a gente: quem é que vai pagar a conta, porque
tudo que Deus promove, Ele protege. Amém? O que Deus está promovendo, Ele que vai proteger, não somos nós que vamos fazer. Então sempre Deus vai dar o recurso para fazer isso. Essa é a primeira coisa que você não precisa se preocupar com a gente. Quem vai pagar a conta? Porque Deus sempre levanta pessoas para isso. A segunda coisa, quem vai perder? A gente não está aqui para discutir teologia, não estamos aqui para discutir quem está com a razão, a gente não está com a razão, ok? A gente só quer fazer os irmãos pensarem. O nosso trabalho é provocar isso, fazer a igreja descobrir as profundidades, a altura, a profundidade, o comprimento, a largura, e fazer ela pensar, né? A Bíblia diz que o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. E eu acho que tem algumas coisas que a gente precisa priorizar na igreja. Então, o Senhor nos deu uma palavra que até final de 2020 nós vamos ter uma mesa de relacionamento em cada estado do Brasil, com pastores, só de relacionamento, afetos entranháveis, compaixões, amém? E em cada região nós vamos ter esse ajuntamento solene. Então o meu trabalho hoje é bem apostólico. Eu pastorei uma igreja, eu acho que eu não pastorei mais, né? Eu acho que não. Eu estou numa igreja que tem 27 cultos por mês e eu prego em 4. A maioria do tempo eu estou fora e eu não sei nem quanto é que entrou de oferta no domingo. Estou curioso. Mas porque tem pastores, Deus já está levantando a segunda geração lá. A primeira geração está tudo apostolando em algum lugar, servindo em algum lugar as congregações, as denominações. E nós precisamos entender o ministério apostólico, porque às vezes o ministério apostólico foi mal compreendido. Deixa eu colocar um tijolo aqui. Nós herdamos da igreja americana um tijolo. Presta não. Tem um tijolo aqui, ó. Veja que és profeta. Nós herdamos da igreja americana. Os americanos nos discipularam para a glória de Deus. E nós herdamos da igreja americana o quê? Um pastor que cuida de tudo, da mega igreja, né? Ele não dá conta de tudo. E aí ele coloca em risco sua família, coloca em risco seu ministério. No final da vida, ou ele morre do coração, ou de AVC, ou ele perde a família, ou perde o ministério, porque um homem só não dá conta disso tudo. A ideia de Deus é corpo. Então nós tínhamos um problema, uma igreja firmada na vida de um pastor. E há 30 anos atrás nós começamos a ouvir nossos irmãos latinos, para a glória de Deus também, que trouxeram para nós um movimento apostólico. É ou não é? E aí a gente começou a consagrar apóstolos. E aí a gente tinha um problema, agora a gente tem dois. Porque a gente tem uma igreja com fundamento pastoral e um movimento apostólico. E a maioria dos apóstolos se tornaram apóstolos denominacionais, não apóstolos do corpo. Essa hora que você diz é verdade. Tá. Eu já cuidei de gente que pagou para ser ungido apóstolo. E não foi de um só não, foi de vários. Que pagaram para ser ungidos a apóstolo. O que foi isso? É maldade? Eu quero acreditar que não, eu quero acreditar que é falta de entendimento. Então nós temos muitos apóstolos no Brasil hoje, para a glória de Jesus, mas muitos ainda são apóstolos denominacionais, que não trabalham no corpo. A ideia de Jesus sempre foi corpo, amém? Sacrifício e oferta não quiseste, mas o corpo me preparaste. Jesus deu o seu corpo na cruz e ganhou um outro corpo chamado igreja. E aí nós tínhamos um problema, agora a gente tem dois, que a gente tem uma igreja com fundamento pastoral e um movimento apostólico. E o nosso trabalho hoje é transicionar isso para quê? Transicionar a igreja para um fundamento apostólico e um movimento pastoral. Porque o movimento da igreja é pastoral, é um cuidando do outro, é um servindo o outro.
é um estendendo a mão para o outro, é um levando a carga do outro. Isso é pastoreio. Amém? O verbo da vida, Jesus, ele me deu 3 verbos para seguir. Ele disse: ide, fazei e ensinai. Só que nós vamos, fazemos, ensinamos e cuidamos tanto que não enviamos mais. O cuidar, irmão, é necessário, mas o cuidar não é prioridade. Parece uma heresia que eu estou falando, não parece? Eu vi com a cara que você olhou para mim. Mas não é. Nós precisamos ter uma cultura de emancipação. Uma mãe, quando está gerando um filho, se passar de 9 meses para sair do ventre, o médico tira. Ele força o parto. Por quê? Porque tem um prazo determinado para parir. Senão a criança mata ela e mata a mãe. A doença da igreja brasileira, para mim, é a falta de emancipação. Agora, emancipar o que é? Tirar todo mundo das cadeiras e dizer vai embora? Não. É se desprender. Você não precisa se desfazer daquilo que você já se desprendeu. Você só precisa se desfazer daquilo que você não se desprende. Nós precisamos ter uma cultura de emancipação, e de fazer e ensinar, e cuidar até ir de novo. Amém? Irmão, olha aqui para mim, se nem a sua vida é tua, você acha que as ovelhas são? Sua, você acha que as ovelhas são suas? Não é sua, não. Nada é seu. Então o nosso trabalho é isso, é transicionar para um fundamento, porque o fundamento da igreja é apostólico, mas o movimento da igreja é pastoral. Eu vou cuidando, chega uma hora que eu solto. Amém? Olha aqui para mim. Deixa eu descer aqui que eu fico mais perto de vocês. Lázaro morre. Jesus chega em Betânia 4 dias depois que o cara morreu. Jesus vai lá e manda tirar a pedra. Diz: tire a pedra. E chama Lázaro, vem para fora. Quem é que chama Lázaro para fora? É Jesus, ele ressuscita Lázaro. Só que Lázaro sai todo enfaixado. Não é? O que é que Jesus fala para a igreja que está ali? Fala para os seus discípulos o quê? Desatai-o e deixai-o ir. Aleluia. Quem ressuscita é Jesus, mas quem desata é a igreja. Agora a igreja desata, ela desata da morte e ata nela. Você tem que desatar aí, deixa aí. Deixa aí para onde? Isso não é problema meu. Amém? Você cuida tanto da igreja. Você cuida, tem gente, irmão, que você já cuidou tanto dela que ela não sabe fazer mais nada. Não é? Lá no meu van a gente faz cura interior. Mas tem gente que já fez tanta cura interior que não tem mais nem interior. Nós criamos uma geração dependente de uma liderança, por isso que a liderança está cansada. Por isso que os pastores estão cansados. Mas parte disso também é culpa nossa, porque a gente precisa emancipar, deixar as pessoas irem. Amém? Solte as pessoas, porque o sucesso ministerial não substitui o fracasso da família. Vocês ficaram tristes agora. Então nós precisamos dessa cultura de emancipação. Desatar e deixar ir. Eu quero continuar o texto de ontem. Abra aí Salmo 78, verso 70. Glória a Deus. Deus abençoe.
É você que está aí, Anderson? Glória a Deus, meu amigo. Deus abençoe. Várias vezes vão te ver, cara. Glória a Deus. Quantos pastores tem aqui? Deixa eu ver. Pastores, pastoras. Crente normal. Quem é crente normal? O senhor está dizendo o quê? Eu estou dizendo que você é anormal. Amém? Glória a Deus. Salmo 78. Irmãos, nós vamos até um pedaço, né? Eu vou até meio-dia e meio, pode? Você não vai sair correndo para ir almoçar? Só que depois eu preciso sair correndo, porque a gente tem que pegar um voo para... Hoje nós falamos no Rio à noite. Eu falo no Rio à noite, amanhã de manhã vamos para Belo Horizonte. O meu filho está lá no CT do Galo, fazendo uma avaliação lá. Eu quero ir para lá ver ele. Amém? E o pessoal perguntou: e aí, pastor, se ele passar? Se ele passar, eu vou ter que morar em Belo Horizonte, entendeu? Eu vou criar missão Belo Horizonte. Ah, meu Deus. Salmo 78. É boa essa nossa religião, não é, gente? Salmo 78 diz assim, o verso 70, vamos ler de novo. Diz assim: escolheu a Davi seu servo. 78, 70. Escolheu a Davi seu servo e tirou dos apriscos das ovelhas, do cuidado das ovelhas pejadas, o trouxe para ser pastor de Jacó, o seu povo, e de Israel, a sua herança. E Davi os apacentou segundo a integridade do seu coração, e os conduziu, os guiou segundo a habilidade das suas mãos. Apacentou segundo a integridade do coração e os guiou segundo a habilidade das mãos. Integridade de coração e habilidade das mãos. Está aí uma coisa que nós vamos precisar dos ministros dessa geração. Corações íntegros. A palavra íntegro vem da palavra inteiro. Estende a mão para cá, me abençoa. Abençoa minha casa, abençoa meus filhos, por favor. Abençoa Iraci, que está lá na Noruega. Abençoa nossa casa, nossa família, minhas netas, 6 meninas. Deus dê marido ungido para essas meninas, meu Pai. Aleluia. Abençoa meus filhos, a Bruna, a Pamela, o Anderson, o Samuel, os genros, a Nora, a Rafael, o Charles, a Raquel. Abençoa a Paola, a Giovana, a Charlotte, a Valentina, a Lívia, a Júlia. Sim, eu recebo essa palavra. Abençoa os nossos pastores que têm andado nessa nação, gastando dinheiro no bolso para servir os outros pastores. Obrigado por todo aquele homem, Senhor Deus, que investe na tua obra. Obrigado por todo o coração despejado, Senhor Deus, no teu corpo. Homens como José de Arimateia, Senhor, que investe no corpo morto de Cristo. Homens que investem no corpo morto de Cristo. Homens que reivindicam o corpo morto e diz: dá um corpo para mim, o corpo é meu. Homens que lavam o corpo, que perfumam o corpo, que envolvem o corpo no lençol de linho fino. Só investe no corpo morto quem acredita que ele vai ressuscitar. E ele vai ressuscitar nessa nação, em nome de Jesus. Sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. E o louvor e a glória e a sabedoria, Sim, Deus. e as ações de graça Sim, Senhor. e a honra
poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Queridos, nós estamos vivendo um tempo de resistência muito grande. Resistência em todas as áreas da vida. Resistência na família, resistência na mente, resistência política, resistência eclesiástica, resistência em todas as áreas. Mas eu não sei quanto você, como que está o seu espírito, mas o meu espírito está em evolução, assim, ebulição. Eu acordo todo dia de manhã assim, entusiasmado, porque parece que só falta um romper. Não estou querendo entusiasmar você, não estou querendo firmar o evangelho que prego em palavras persuasivas de sabedoria humana, porque eu sei que só o Espírito. Nós estamos vivendo um tempo que é uma guerra espiritual, né? E nós precisamos de homens leais, não só de habilidosos, mas de leais, porque Deus dá habilidade para os leais, mas não significa que Deus vai dar lealdade para os habilidosos. Quando eu leio no texto que Davi reinava com a integridade do seu coração e com a habilidade das suas mãos e coração, serviço e intenção, atitudes e intenções, elas precisam caminhar juntas nessa geração. Então não é só o que eu estou fazendo que vai contribuir, mas o porquê eu estou fazendo. Talvez esse dia eu tenha que passar uma aferidor de medida nas minhas intenções, porque num tempo de resistência só quem pode superar isso são homens leais. Porque homens, o que fazem esses homens se tornarem leais? Quando eu falo homens, estou falando das mulheres também. É viver uma vida de superação. Eu estou lendo um livro de um rabino de 1436, se não me engano. Ele morreu jovem, morreu com 40 anos. Ele fala uma coisa tremenda. Ele diz que nenhum homem conhece a glória de Deus sem viver uma vida de superação. Você precisa que Deus crie, ou não é você que cria isso, é Deus que cria. Deus cria situações para você militar por elas, porque se você não tiver por que militar, você vai acabar militando em causa própria. Se Deus não te entregar uma militância do corpo de Cristo, você vai acabar militando em causa própria. Então nós vamos precisar nesses dias de líderes leais, de líderes de fé, de líderes com uma unção específica para um tempo específico, para fazer coisas específicas em lugares específicos. E nós vamos ter que caminhar entre nós debaixo de um respeito tão grande que um não vai poder interferir na unção do outro. Eu tenho um texto aqui muito forte, que Deus falou muito forte comigo, depois da conversa com um amigo, e eu fui muito ministrado, eu e ele, que a gente ia trocando figurinha. Eu gosto de encontrar os espadachins por aí, que eles puxam da espada, eu também puxo, a gente fica trocando figurinha, coisa linda. E numa dessas trocas de figurinha, nós lemos o texto de Números capítulo 20, e Números capítulo 20, o versículo 22, eu não vou ler, eu só vou escorrer ao versículo 29, quando Deus diz assim para Moisés: sobe tu e Arão no monte, porque eu vou recolher Arão, eu vou matar Arão. Deus diz: eu vou matar Arão. Sabe o que é isso? Eu vou matar Arão. Deus está avisando que você vai morrer. Só eu vou te matar. Sobe com ele no monte. Chegar no monte, subiu Arão, Moisés e Eleazar, o filho de Arão. E Deus disse assim: tira a estola sacerdotal de Arão e bota no filho. Deus não tocou em Arão sem primeiro tirar a estola sacerdotal. Por quê? Porque aquela unção foi Deus quem deu. E Deus não toca em cima de uma unção que Ele mesmo coloca.
Se Deus respeita a unção que Ele mesmo coloca, se o diabo respeita a unção que Deus coloca, por que os homens não respeitam as unções um dos outros? Por que os homens não respeitam a unção um do outro? Deus, para tocar em Arão, mandou tirar a roupa dele primeiro. Como Deus vai tocar em cima da história? Que foi Ele mesmo que escolheu a tribo de Levi. E Deus respeita os princípios. Se Ele mata Arão, Ele tira a roupa de Arão depois de morto para botar no filho? Não. Deus não vai transferir a unção de uma liderança morta. Deus vai transferir a unção de uma liderança viva, viva no Espírito, para a próxima geração. Nós não vamos juntar a estola no chão. Nós vamos receber dos nossos pais espirituais. Então eu quero dizer aos mais jovens: ouçam os vossos pais espirituais. Ouça a família que Deus te deu biológica. Ouça seus pais. Mas meu pai não é crente. Mas ouça ele. Porque esse é o primeiro mandamento com promessa. Você está me entendendo? Deus não quebra princípio para abençoar alguém. Deus caminha dentro dos princípios que Ele mesmo estabeleceu. Deus estabeleceu princípios, honra, respeito. Então nós vamos entrar num tempo que um vai precisar respeitar a unção do outro. Amém? Quando você estiver na sua igreja e tiver algum problema, você vai dizer: eu sei quem é que pode resolver esse problema para mim. É o meu amigo fulano de tal. E você não vai ter problema de ouvi-lo, não vai ter problema de sentar na mesa com ele. Amém? Até porque Deus não deu tudo para um só. Lembra que nós falamos ontem? Pedro foi pescar sozinho e o barco quase afundou. Ele precisou de companheiros que estavam no outro barco. Amém? Quem cresce, John Maxwell diz uma coisa interessante. Ele diz que quem cresce na vida sozinho fez alguma coisa errada no caminho. Ninguém cresce na vida sozinho. Essa foi a primeira perspectiva negativa que Deus observou na criação. Não é bom que o homem esteja só. Não é bom. E ponto final. Deus decidiu. Você está me entendendo, meu amigo? Você está me entendendo? Então nós estamos entrando num tempo que você vai ter que fechar a boca para tocar na unção do outro, se você quer um avivamento na sua terra. Mas ele está fazendo tudo errado, é problema dele. E é problema dele com Deus. Isso não tem a ver com você. O seu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. O teu trabalho é descansar em mim. Escute. Uzá põe a mão na arca e morre. Nadab e Abiú entram no incensário e morrem. Porque quando você começa a vulgarizar a unção, quando você não traz mais a unção com respeito. Eu me lembro quando eu era menino, e meus avós diziam assim: ó, o pastor vai vir almoçar aqui domingo. Meu Deus, a gente ficava com medo. Sábado para domingo a gente nem dormia. Vai que o pastor revela a vida da gente. A gente tinha medo do pastor, irmão. Respeito, era uma coisa terrível. O pastor chegava lá, era terrível. Quando um profeta chegava numa cidade em Israel, meu irmão, todo mundo já corria para a porta e perguntava: é de paz a tua chegada? É de paz a tua entrada? Por quê? Por causa do respeito. Mas hoje, os pais sentam na mesa para almoçar e falam mal da igreja, falam mal do pastor na frente dos seus filhos. Como você espera que a próxima geração respeite a unção de alguém? Eu sei que isso não acontece na sua casa, é só na minha. Hoje os pais falam mal de líderes. Hoje basta alguém fazer alguma coisa errada. Nós temos até fuxico gospel.
Nós temos sites de fofoca, gospel, e nós achamos isso um barato. E o pior, essas pessoas se intitulam como defensores do Evangelho. Sabe quando é que você defende o Evangelho? Quando alguém cai e você leva para a sua casa para cuidar dele, meu amigo. Então você é um defensor do Evangelho. Você é um defensor do Evangelho quando alguém na sua congregação peca. Porque se um membro do corpo padece, todo o corpo padece. Nós perdemos o princípio do respeito. E essas pessoas, pior que eles acham pistoleiros do Evangelho. Se acham pistoleiro. O cara esses dias mandou um recado para mim no site. No site não, mandou para um membro da minha igreja. Da minha não, da do Senhor. Disse: ó, fala com o teu pastor que eu vou começar a perseguir ele na internet. Eu disse assim: fala para ele que eu vou pegar 4 caras lá da casa de recuperação, vou parar na frente da casa dele e vou dar um pau nele. Ele está pensando que eu sou pastor que foi criado em seminário, é? Eu fui criado nas ruas, cara, eu fui criado na favela. Eu estou acostumado a comer esse tipo de gente no café da manhã. Esse tipo de gente eu como no café da manhã todo dia. Mexe comigo, mexe. Tu vai te converter na marra, vou tirar essas vergonhas do teu couro, safado. Apoiar, irmão. Ele tem que levar em praça pública e apoiar. Crente safado, sem vergonha. Sim. Ele disse que vai me perseguir, disse para me perseguir. Diz para ele que eu já fui bandido, não tenho medo de bandido não, moço. Eu sei como é que o bandido pensa. Esteja ele com uma 38 na mão ou um microfone, eu sei como ele pensa. Eu sei como o bandido pensa. Esteja ele com uma 765 na mão ou um microfone, eu sei como ele pensa. Fica para o irmão que está do seu lado: pastor Luiz Hermínio é legal, gente, fica tranquilo. Vem para cima, vem. Você vê. Diz que eu estou brincando de igreja, gente. Estamos trabalhando. Tem gente enriquecendo na internet falando mal dos outros. Falando mal dos outros. E vocês querem perseguir quem está lá fora? Vocês querem perseguir quem é do mundo? Quem é do mundo? Não, tem que pegar esses crentes safados. Se nós queremos um avivamento, Jesus, quando chegou em Jerusalém, ele não foi brigar com o leproso, ele não foi brigar com prostituta, ele foi no templo, quis instituir um culto que era para ele, que era para Deus, que não tinha mais nada de Deus. Se você quer um avivamento, as primeiras coisas que precisam cair é as falsidades do altar, as coisas erradas da igreja. Falar de guerra, não, irmão. Eu sou um homem de paz, porque só homens de paz sabem guerrear. Quem vence a guerra não é o príncipe da guerra, é o príncipe da paz. Em breve o Deus de paz pisará na cabeça da serpente. Mas a gente tem que aprender a brigar. Casal que diz: eu nunca brinquei com meu esposo. Aí quando briga você fala: não sabe, não aprendeu. Você tem que aprender a provocar até o último, irmão. E aí quando o negócio começa a ficar estreito, você vai dar em peso. Eita potência. Tá animado aqui hoje, não tá, gente? Então vamos lá. As nossas diversidades, irmãos, elas têm que transformar em convergências, não em divergências.
Jesus disse assim: veio João Batista, não comia e não bebia, vocês chamavam ele de demônio. Aí veio o Filho do Homem, que come e bebe, e vocês chamam de demônio. A religião nunca vai definir o que é certo, porque ela não sabe, ela não tem condição de definir o que é certo. Define o que é certo quem está cheio do Espírito Santo e quem está cheio de sabedoria. Religioso não pode definir o que é certo e errado, porque quem come para ele é demônio, quem não come também é demônio. Nós criamos padrões de santidade que não tem nada a ver conosco. E chamamos isso, eu sou leal a Deus. Não, isso não é leal, isso é um padrão que você criou. É um padrão que você criou que não tem nada a ver com santidade. Paulo disse: nós não temos esses costumes. Nós queremos tornar o evangelho tão complexo para que ele se torne atraente. A gente quer deixar o evangelho complexo. Oh, meu Deus! Para que ele se torne atraente. Não, a beleza do evangelho é a sua simplicidade, meu irmão. A beleza do evangelho é a humanidade. Blaise Pascal, um filósofo, físico, matemático, ele diz uma coisa assim: nós não somos seres humanos buscando uma experiência espiritual, nós somos seres espirituais passando por uma experiência humana. Nós estamos passando por uma experiência humana. Essa experiência humana vai acabar uma hora Deus vai tirar o fôlego da vida. Agora o que você construiu na humanidade vai ficar, vai permanecer. Se hoje você está lendo a Bíblia, é porque homens construíram dentro de outros homens. Amém? Amém? Homens construíram dentro de outros homens. Jesus foi de uma estrebaria emprestada a um túmulo emprestado, mas ele construiu o reino dentro das pessoas. Eu não estou dizendo que nós não podemos ter estrutura, eu estou dizendo que a estrutura que nós temos tem que servir a nossa essência. Não a nossa essência tem que servir a estrutura, porque a estrutura é necessária, meus irmãos. Olha, a gente teve que alugar esse lugar para não ficar no sol, mas essa estrutura está aqui vazia, abandonada. Mas você não. Então quem é mais importante aqui, você ou a estrutura? Onde é que Deus colocou o teu cérebro? Dentro de uma estrutura. Aonde Ele colocou o teu coração? Ele pegou os dois órgãos principais do corpo e protegeu na estrutura. A estrutura é para proteger, não para escravizar. Eu não posso me tornar escravo de uma estrutura, eu sou escravo de Cristo. Paulo estava preso em Roma, sentado na cadeia em Roma, e ele dizia: nós que estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Porque Paulo era prisioneiro não porque estava preso em Roma, porque ele era prisioneiro de Cristo. Os judeus diziam: Paulo é nosso prisioneiro. Os romanos diziam: não, Senhor, é nosso prisioneiro. Paulo dizia: gente, vocês chegaram tarde, eu sou prisioneiro de Cristo. Eu sou prisioneiro de Cristo. Alguém pode dizer: eu sou prisioneiro de Cristo? Sim, eu sou prisioneiro de Cristo. Então, você não precisa tornar o evangelho complexo para que ele se torne atraente. Você vai pegar os 4 evangelhos, você não vai ver nenhuma vez Jesus ensinando os homens a ser espiritual, porque espiritual nós já somos. Jesus estava ensinando os homens a ser gente. Ele está dizendo: quando der esmola, faz assim. Quando você for orar, você ora assim. Quando você for fazer, você faz assim. As práticas de vida de Yeshua, elas me sinalizam o quê? Que eu só preciso ser um bom homem. 2 Timóteo 4:5, obrigado, Senhor. Diz assim: que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. É um homem que leva outro homem a Cristo. Quando você chegar na eternidade, é um homem que está lá. Um judeu de 33 anos com marcas nas mãos e nos pés. Um ser humano que venceu a vida, venceu a sua humanidade, desfrutou dela, venceu ela e cumpriu o seu propósito. Homens reais são bons homens, mas eles não anulam a sua humanidade.
Alguém esses dias veio falar comigo, disse: pastor, tem uma palavra para ti. Disse: fala. Não, mas é mistério. Mas Deus mandou? É, mas é mistério. Mas fala, vai falar ou não vai? Não, é mistério. Eu digo: querido, Deus não é Deus de mistério, Deus é Deus de revelação. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, porém as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente fica cavucando as coisas que Deus não revelou ainda, e não trabalha nas que Ele já revelou para a gente funcionar. A gente anula a revelação, porque a gente está sempre curioso por aquilo que está por vir. As coisas encobertas, Deuteronômio 29 diz que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, porém as reveladas pertencem a nós, a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Ou seja, Deus me dá a revelação para cumprir, não é para criar. E o que eu crio tem que estar de acordo com o que Ele cria. Tem que estar de acordo com o que Deus falou, porque Deus criou tudo debaixo de uma realidade. Toda a ideia original, qual é a ideia original de Deus? Eu preciso buscar ela. Deus criou uma ideia original e nos capacitou para desenvolver essa ideia original e ampliá-la e desenvolvê-la. Por exemplo, Deus criou um ovo. Você pode pegar um ovo, botar num prato, picar uma cebolinha, botar um tomate, botar um bacon, bota bacon, é bom. E você frita aquele ovo. Agora você não tem mais um ovo, você tem um omelete. Ou seja, a tua contribuição externa mudou a realidade daquele ovo. Ele não é mais um ovo agora, ele é um omelete. Agora você nunca vai transformar um omelete num ovo. E aí às vezes eu penso que é isso que a igreja está fazendo. Ela colocou tantas coisas externas na ideia original, que ela está mudando as coisas originais. Eu preciso voltar à ideia original de Deus. Qual é a ideia original de Deus? O que Davi diz? Salmo 27, verso 4: uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei. O que é que eu aprendo aqui? Que só pedir não adianta, eu tenho que buscar. Eu disse: a buscarei. O que é que ele vai buscar? Que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias. Para quê? Para quê? Para contemplar a sua formosura e para aprender no seu tempo. O que é que vem primeiro? Contemplar ou aprender? Esse é um problema. Nós queremos aprender algo que a gente não contempla. Por quê? Nós estamos rodeados de imagens. Nós somos afetados pelas imagens. Tudo é imagem. E se não tem uma imagem legal, não chama atenção. Nós perdemos o sentido do que é contemplado, do que é apalpado, sobrenatural. E aí, a gente vai aprender uma coisa que a gente não contempla. Quem foi o único apóstolo que foi na cruz? João. O que é que ele diz em 1 João capítulo 1, versículo 1? Ele diz assim: aquilo que vimos, aquilo que ouvimos, aquilo que os nossos olhos contemplaram, isso nós proclamamos acerca do verbo da vida. Irmão, quem não contempla, não proclama, só reclama. Como que eu vou contemplar uma coisa que eu não estou desfrutando dela? E como que eu vou ensinar uma coisa que eu não contemplei? O que é que vem primeiro? Contemplar ou aprender? Aí eu quero aprender. Então eu pego um monte de ajudas externas e trago para dentro do Evangelho. Tudo isso contribui, mas não substitui. Tudo isso contribui com o meu crescimento, mas não substitui o meu crescimento. Porque o meu crescimento tem que ser pelo Espírito de Deus. Porque o Espírito penetra o seu coração. Romanos 8, 26: não sabemos pedir como convém, mas o Espírito intercede conosco com gemidos inexprimíveis, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede comigo. E Ele penetra as profundezas do coração e sabe qual é a intenção do Espírito. Por isso eu posso aprender sem ser convencido, porque quem me convence é o Espírito.
quero aprender. Eu faço um curso atrás do outro, eu estou num seminário atrás do outro, eu estou numa conferência atrás da outra, e eu vou me tornando um obeso espiritual. Eu estou tão carregado de unção, tão carregado de informação, mas eu não toco ninguém, eu não transformo a vida de ninguém, não falo no coração de ninguém, não falo na vida de ninguém. Eu estou carregado. Você não vai transformar uma geração só com informações. Deus não precisa de pregadores. Pregadores pregam, comunicadores comunicam. Deus precisa de homens que transmitam a sua vida. Homens que quando você ouve eles, você sabe que eles estão com Jesus. Mulheres que quando você ouve, você diz: esse cara aí está com Jesus. Porque mexe no seu interior, ajeita o seu lugar. Nós precisamos dessas verdades, nós precisamos ser leais com isso. Deus me chamou para representá-lo, não para substituí-lo. Tem coisas na sua vida que ninguém pode fazer nada, é só Deus quem pode. O meu trabalho é chorar com os que choram, me alegrar com os que se alegram. O meu trabalho é pregar no velório e pregar no casamento, é participar da alegria de alguns e participar da tristeza de outros. Mas as realidades, quem muda é o Espírito. Eu não posso agregar tanta coisa no meu evangelho, no meu púlpito, nos meus ensinos, que o Espírito já não pode mais fazer. Mas eu estou estudando sobre Deus. Deus você não estuda, você experimenta. Provai e vede que o Senhor é bom. Você tem que comer dele. Uma comida eu tenho para comer, Jesus dizia. Ou seja, não adianta agregar um monte de coisas de fora. Cuidado com o que você agrega no Evangelho. Isso pode estar mudando uma realidade de Deus. Lembra quando as pessoas foram falar de casamento com Jesus? O que é que Jesus disse? No princípio não era assim. Ele sempre arremete a pessoa no princípio. Como é que era no princípio? Como é que era a questão financeira no princípio? Adão plantava ou Adão colhia? Quem nasceu primeiro, Adão ou o jardim? Vamos para o princípio. Deus criou o homem do pó da terra. Não, criou não, formou. Porque Deus criou o homem nele. Qual é a origem do homem? Terra ou céu? Céu. Efésios 1,4, Deus criou o homem nele, antes da fundação do mundo. Então qual é a origem do homem? Céu ou terra? Céu. Aí Deus cria o homem dele, forma ele do pó da terra e entra nesse homem. E aí, céus e terra se encontram onde? Quando Davi Fernandes canta, céus e terra se encontram, alinhando. Onde é que céus e terra se encontram? Qual é o único lugar do planeta que céus e terras estão juntos no mesmo lugar? Você é um ser humano. Você é o único lugar que há essa convergência de céus e terra. Quando você acorda de manhã, você decide quem governa. Se é o céu ou se é a terra. O problema é que Deus deu para o diabo, porque Deus é justo até com o diabo. Deus deu para o diabo o poder de se alimentar do pó da terra. Vai ver que é por isso que o diabo começa como serpente em Gênesis e termina como dragão em Apocalipse. Acho que comeu muita terra. Deus não é injusto nem com o diabo. Ele disse que a serpente se alimentaria do pó da terra. Então, se você escolhe pela terra, você pode virar comida de serpente. Agora, se você escolhe pelo céu, aquele que é nascido de Deus, o maligno não me toca. Alguém está me entendendo aqui? O que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Ele pode dar ideia, ele pode induzir, ele pode seduzir, ele pode tentar conduzir, mas ele não lhe toca. Ele pode ir botando cones no caminho para
dificultar o teu caminhar, para confundir o teu caminhar, mas ele não lhe toca. Se você opta pela terra, você vai ter que se virar. Então você vai precisar de muita ajuda externa. Mas se você opta pelo céu, toda ajuda externa vai contribuir com a ideia original. A ideia original é Deus comigo, é Emmanuel habitando em mim, é Deus comigo, é Deus decidindo comigo. Tudo que eu coloco fora, eu coloco para enfeitar, não para substituir. Tudo que eu coloco por fora, sim, é para agregar o que eu estou fazendo, mas ninguém pode mexer na ideia original. A ideia original está pronta, eu faço o fim desde o começo. Mas isso não é predestinação, não sei, chame do que você quiser. Eu chamo de ideia original. Seria predestinação se Deus forçasse você a viver, mas como Ele te deu o direito de escolha, você que decide, céu ou terra. Você quer aprender sobre um Deus que você não contempla? Não perca o sentido da contemplação. Não torne o evangelho complexo para que ele se torne atraente. Você não precisa torná-lo complexo, você só precisa ser simples, só precisa ser gente. O meu mestre, o meu Jesus, Criador de todas as coisas, ele diz: aprendei de mim porque sou manso e humilde. Como que eu posso aprender com alguém humilde e me tornar soberbo, prepotente, ganancioso, ambicioso? Então quer saber, igreja? Eu não estou aprendendo com ele, porque se é ele que está me ensinando, cada dia mais eu vou ser mais rendido, mais resumido a sua vontade. Cada dia mais eu estou debaixo do seu querer. Se eu me torno prepotente, soberbo, ganancioso, presunçoso, não é com ele que eu estou aprendendo. Ele disse: aprendei de mim porque sou o quê? E fazendo isso encontrareis descanso para as vossas almas. Quando o irmão que está do seu lado diz assim: aprende com ele, você vai descansar dele. Diga: ele é o dia do descanso, ele é o lugar de descanso. Essa humildade dele que te ensina a descansar, querido. Você está entendendo isso? E eu preciso ser leal com a ideia original. Eu preciso ser íntegro, inteiro no propósito. Amém? E quem é humilde de coração não vive no sentido de competição. Ele não precisa estar sempre com a razão, ele não precisa estar sempre certo, ele não vai fazer debates teológicos para dizer que eu tenho razão e você está errado. Não, porque ele não está nem aí, porque ele aprendeu a renunciar. Você vai renunciando. Jesus diz: já estou indo para a cruz, quem quiser vir, vem. As pessoas de vez em quando tentavam pegar ele com perguntas capciosas, e ele saía de todas elas, ele ia deslizando. Quiseram precipitar ele, eu tive lá em Nazaré, eu vi esse lugar, quiseram empurrar ele de lá, ele foi. Opa. Jesus era leve, solto, livre. Ontem eu vi, vocês filmaram isso? Eu vi um monte de pastor jogado aqui no chão, chorando, babando. E na igreja dele está assim. A igreja dele não dá um glória a Deus, falava que ele não pode perder a autoridade. Aqui ontem ele estava nadando no fogo. Filmaram você, filmaram, vou mostrar você para os seus membros. Você está perdido, meu amigo. Filmaram você está perdido. E quer saber quando os seus membros veem você queimando, sabe o que eles vão dizer? Ah, o meu pastor está queimando de novo. O meu pastor está queimando de novo. Oh, meu Deus do céu. A religião nos ensinou que cara feia tem a ver com autoridade. Sai fora, amor. Vai queimar. Não me dá descanso, não tenho descanso. Existe um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso.
queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Eu vou confessar um pecado meu com você. Eu já corri muito atrás de incêndio. Eu já fui em tantos lugares atrás de avivamento. Eu já tirei tantas fotos de monumentos, de lugares que já foram lugares de avivamentos, que depois viraram mover, que depois viraram movimento, e até chegar num lugar chamado monumento. Hoje são só monumentos. Já chorei em muitos lugares que são monumentos, que há anos atrás, décadas atrás, séculos atrás eram lugares de avivamento. Já fiz a rota de avivamento. Esse dia eu estava na Romênia, nós fomos visitar uma igreja, passamos por ela, uma igreja de 270 anos atrás, que viveu um avivamento na Romênia. Minha esposa está lá na Noruega, mandou para mim hoje a igreja dos Vikings. Eu vi, vê se você acha o Ragnar aí, vê se tem uma estátua do Ragnar. Não tem no Ragnar. Eu não quero. Às vezes ele diz assim, pastor, qualquer dia eu vou ir em Itajaí, na cidade do avivamento. Eu digo, para, não fala isso. Itajaí não é cidade de avivamento, coisa nenhuma. Jesus não fechou um monopólio com uma cidade, com um pregador, com um ministério. Algumas igrejas estão entendendo algumas coisas assim, se elas estão jogadas no corpo. Eu estou vivendo o melhor momento da minha igreja lá em Itajaí. Tem gente na rua esperando o culto acabar para começar o outro. Quando eu acabo de pregar, todo mundo quer me dar uma camisa da Rodalinha, quer me levar para jantar. Todo ano os membros se reúnem e trocam o meu carro. Relógio eu tenho que dar para os outros assim, só tem 2 braços, né? Aí Deus me tira de casa toda semana para ir em algum lugar do país para dormir com o réu. A gente chega no hotel, o pessoal já pergunta, vocês estão juntos? Eu digo, réu, está pegando mal esse negócio. Eu digo, não estão juntos não, querido. Ele vai. É ou não é? Sim. Glória a Deus. Nós estamos vivendo o melhor momento como igreja local, mas vai chegar um momento que Deus vai encher o barco e vai dizer assim, agora deixa tudo. Então você vai perceber que você vai ter que deixar o barco quando ele está enchendo, não é quando ele está esvaziando. Deus vai encher o teu barco, depois uma noite ele vai te visitar e vai dizer assim, ó, deixa tudo e segue. Aí você vai dizer assim, deixa como, Senhor? Você deixa com os filhos que você gerou, deixa com as pessoas que você ungiu, que você consagrou, que você batizou. E o melhor, vai lá fora, vai vender livro, vai ganhar oferta e vai compartilhar com eles. Está me entendendo? Não, mas eu sou o pai, agrega para os filhos. Pai circuncida seus filhos, não castra. Pai é aquele que deixa todo mundo reproduzir no rebanho. Não é só ele que reproduz, só ele pode reproduzir, não, todo mundo reproduz. Mas deixa eu ficar aqui nessa mensagem. Então nesses dias nós vamos precisar de homens leais, por quê? Querido, o nosso modelo de igreja é primitiva, mas a nossa era de igreja é apocalíptica. Nós vivemos uma igreja apocalíptica. E se você pegar as 7 igrejas de Apocalipse, você vai entender os movimentos. É uma igreja hoje que muitas vezes está noiada. A Bíblia diz que ela pensa que tu é rica, pensa que não te falta nada, mas tu não sabes. Ou seja, ela perdeu o sentido do que é. Ela perdeu a razão, mas tu não sabes que tu és miserável, pobre, cega e nua. Mas eu te peço que tu compres de mim ouro puro. Tem que comprar, viu? Tem que comprar. Amém? Ouro puro. Compra vestes brancas, colírio, para que tu realmente vejas. E nessas igrejas apocalípticas, nós vamos lidar com 3 principados, que a Bíblia chama que é a doutrina dos Nicolaítas, a doutrina de Balaão
e a doutrina de Jezabel. Olha aqui para mim, a Bíblia não está dizendo que é o espírito, está dizendo que é a doutrina. A doutrina de Balaão fala de ganância, fala de mamon. A doutrina de Nicolaítas fala de autoritarismo, fala de Leviatã, de autoridade. E a doutrina de Jezabel fala de manipulação e controle. E elas se misturam na igreja, porque a doutrina de Balaão, ela se mistura generosidade com ambição. A gente pensa que a pessoa é generosa, mas não é, ela é ambiciosa. Ela está dando algo para receber depois. Toda vez que ela presta um serviço, vem uma promissória junto, depois ela vem cobrar. A doutrina dos nicolaítas mistura autoridade com autoritarismo. A pessoa diz: eu sou pai aqui, não é pai, às vezes é paternal, é paternalismo. Coloca todo mundo debaixo da asa e diz que é tudo meu. E a doutrina de Jezabel, ela mistura controle, manipulação e imoralidade com espiritualidade. E é interessante que a Bíblia chama isso de doutrinas. Por que não é espírito? Porque espírito você expulsa, a doutrina você tem que desconstruir. Por isso Deus precisa levantar homens leais na ideia original para desconstruir essas doutrinas. Isso requer tempo, requer paciência, requer recursos. São doutrinas que se infiltraram na igreja, ensinos sobre prosperidade. Por que ensinamos tanto sobre prosperidade? Porque não ensinamos sobre justiça. Por que ensinamos tanto sobre governo, sobre se apoderar de tudo? Porque não ensinamos sobre serviço, mordomia. Por que ensinamos tanto sobre controle? Porque não ensinamos sobre renúncia. Irmão, o padrão da igreja é totalmente ao contrário do padrão que nós estamos vivendo. E por isso eu não posso escolher. Olha aqui para mim, eu estou falando na sua mente agora. Essa palavra, você não precisa gostar do culto, você precisa entender ele. Porque eu vou embora e o que você entender eu vou ficar com você. Alguém nos perguntou esses dias: por que as pessoas não caem mais na unção, pastor? Parece que as pessoas, a gente olha, elas não caem, porque Deus está derrubando elas por dentro. Agora elas se jogam. Quando a glória vem, elas mesmo se jogam. Ninguém precisa mais empurrar. Irmãos, nós precisamos entender os nossos dias, para nós podermos dar respostas adequadas para os nossos dias. E nós precisamos governar, liderar, servir com integridade de coração e com habilidade das mãos. Não dá para investir só nos habilidosos, temos que investir nos leais. Os leais vão se tornar habilidosos, porque eles não vão comprometer a ideia original. O Evangelho tem uma ideia original. Tudo tem uma ideia original, no princípio. Como é que Adão se movia no jardim? Deus faz o jardim e coloca Adão. E diz para Adão: de todas as árvores do jardim você pode comer. Então as árvores já estavam lá. Adão não plantava para colher. Adão plantava para colher? Não, Adão colhia para replantar. Adão comia, colhia. Quem deu oferta aqui hoje? Quem deu oferta? Por que você botou a mão no bolso, pegou uma oferta e deu? Porque você tem. Alguém pode dar o que não tem? Então, se você tem para dar, quem deu para quem primeiro? Quem deu primeiro? Adão comia o fruto e replantava a semente. Cultivar é isso. É manter no mesmo lugar, manter na ideia original, cultivarem, culto. O culto não é para modificar a ideia de Deus.
O culto, por que nós fizemos culto hoje para as pessoas e não para Deus? Por que a gente diz que Ele veio buscar a sua bênção, a vitória? A gente faz culto para as pessoas, não para Deus. E as pessoas já acostumaram assim. Se elas não gostam, elas vão embora e vão em outro lugar. E se você for duro com elas, elas vão embora. E o culto é para a gente. As pessoas dizem: pastor, canta aquela música para nós. Eu não canto para vocês. Mas nós percebemos isso? Não, alguém precisa falar. Eu. Por que eu estou falando? Eu estou condenando um movimento? Não, nós estamos tentando voltar para a ideia original. Porque o culto é cultivar, é manter a ideia original. A ideia original do jardim qual era? Eu faço e coloco você para cuidar. Aí você cuida tanto que acha que já pode fazer as coisas no meu lugar. Eu quero servir aquela pessoa e você não, você tem que passar por você. Eu quero pegar ela e você não deixa. Eu quero tratar dela e você não deixa, tem que pagar pedágio para você ir conversar com ela. Saímos da ideia original. Adão plantava para colher? Não, Adão colhia para replantar. Adão vivia no crédito, não no débito. Quando Adão cai, o que Deus diz para ele? Agora vai lavrar a terra da qual foste tirado. Agora tu vai ter que plantar para colher, meu irmão. Então essa doutrina de plantar para colher é doutrina caída. A doutrina da ideia original é: Deus faz e você desfruta. E você reproduz aquilo que Deus te deu. Eu te dou o ovo, você faz o meu omelete. Mas não tente fazer o seu omelete o meu ovo. Você pegou a sua igreja e movimentou ela, e aí a gente diz assim: a igreja é a cara do pastor. Não deveria, a igreja deveria ser a cara de Jesus, porque a igreja é dele, não é nossa. Deus não dá a igreja para pastores, Deus dá pastores para a igreja. Mas a igreja é a cara do pastor, mas não deveria, porque a igreja não é nossa. Deus não deu o meu vão para mim, Deus me deu para o meu vão. Deus não dá a igreja para nós, irmão, Deus dá a gente para a igreja. Você está me entendendo? Nós mudamos ideias originais. Quando eu falo de lealdade, integridade de coração é voltar à ideia original. Olha aqui para mim. Quando Davi peca, amigo, sabe o que ele faz? Ele tira a roupa de rei e volta para onde? Ele volta para o deserto. Ele volta para a ideia original. Zadok quer levar a arca junto, Juscelino. Ele diz para Zadok assim: não, a arca é do povo, eu vou sozinho resolver isso, eu vou voltar. Ele tira toda a roupa, sai descalço, não se esconde atrás da arca, não se esconde atrás do sacerdócio, não se esconde atrás do governo. Não, ele vai para o deserto. Ele sabia que faltava algo, porque Samuel ungiu a cabeça de Davi, mas foi Urias que ungiu o coração de Davi. Dali por diante, Davi foi um outro homem. Davi era rei, mas precisava ter um coração íntegro. Tanto é que quando ele vai orar, ele não pede: Senhor, me dá um trono, devolve para mim o meu ministério, e tomar o ministério, e tomar o cetro. Não, ele não pede nada, ele diz: Senhor, cria em mim um coração, renova em mim o espírito na palavra, não me lance fora da tua presença, não retire de mim o teu espírito. Toma minha alegria. Eu quero alegria no começo, eu não quero alegria de ter que deitar com uma mulher, eu não quero alegria de uma noite de prazer, eu não quero alegria de uma tarde
salvação. Eu quero voltar para a origem, para a origem, para a origem. Porque se Jesus não é suficiente na tua vida, você já está perdido. Porque se Jesus não é suficiente para você se alegrar, pular, dançar, viver, se você precisa do seu ministério, do seu culto, do seu microfone, do seu terno, da sua roupa, do seu personagem para ser alegre, então você já está perdido. Mas hoje joga tudo no chão e diz: Senhor, nada disso importa, eu quero ter um coração íntegro. Eu não quero mais andar na habilidade das minhas mãos, eu quero andar na integridade do teu coração ao meu coração. Então crie em mim um coração puro, renova em mim um espírito inabalável. Não me lance fora da tua presença, não retira de mim o teu espírito. Torna-me a alegria da tua salvação, sustenta-me como espírito voluntário, voluntário, voluntário. Eu vou ensinar os transgressores o teu caminho. Eu vou ensinar os transgressores o teu caminho, e os pecadores se converterão a ti. Dali por diante, Davi virou um doce. O que nós precisamos é um batismo de lealdade em nossos corações, ministros brasileiros. Nós precisamos de um batismo de lealdade em nossos corações. Nós precisamos fazer aliança com os nossos olhos, com os nossos ouvidos, com a nossa mente, com o nosso Deus, com a nossa casa, com a nossa família. Sim, nós precisamos. Essas doutrinas vão cair, irmãos. Quero acreditar que essas doutrinas vão cair na igreja brasileira. Tem alguém comigo aqui? Tem alguém comigo aqui? Olha aqui para mim. Jesus, quando começou a comissionar os seus primeiros discípulos, ele não foi na sinagoga. Ele não foi na sinagoga. Ele foi na rua. Ele pegou o cara que estava cobrando imposto, o cara que estava jogando a rede, o cara que estava consertando a rede. Ele pegou o cara que estava tentando fazer uma revolução. Ele pegou o cara que não acreditava em mais nada. Ele pegou gente que não estava nas sinagogas, que não tinha o padrão da religião da época. Então se prepare para ser impressionado por Deus nos próximos dias. Se você vê algumas coisas diferentes do corpo de Cristo, se prepare, porque vai ficar muito mais diferente do que você está acostumado a ver. E não adianta você estender a mão e dizer: isso não é de Deus. Deus vai te impressionar. Sim. Como diz Neil Barreto, Deus trata o homem sociológico, biológico, psicológico e espiritual. Nós não somos alienados vivendo no nosso gueto evangeliquez. Nós temos que estar nas ruas, temos que estar nas repartições públicas, temos que estar nas escolas, nos shoppings. Nós somos agentes de transformação em qualquer ambiente. Não somos homens que estão na rua tentando agregar pessoas para suas cadeiras. Não estamos fazendo censo de quantos 1000 membros nós temos. Alguém me convida para pregar e diz: pastor, o senhor prega em ministério pequeno? Eu digo: eu não conheço nenhum ministério pequeno. O único ministério pequeno que eu conheço é de Satanás, que é adorado numa bacia na esquina porque não tem casa. Mas essa casa é tua casa. Nós fizemos ela para você. Aleluia. Essa casa é tua casa. Nós fizemos ela para você, Jesus. Eu guardo os meus olhos para essa casa ser sua sempre. Eu guardo os meus ouvidos para que essa casa fique para você para sempre. Eu guardo a minha mente
Guarda o Senhor. Eu não quero trair meus irmãos, eu não quero enganar meus irmãos. Eu não vou usar meus irmãos. Alguém pode levantar a mão e dar glória a Deus por isso? Muitas pessoas são fiéis à denominação, fiéis à movimentação, mas não são leais a Jesus. Você tem que ser leal ao rei. Não adianta você ser fiel ao reino para manter sua posição. Quem mantém a sua posição não é o título que te deram, não é posição que te deram, porque se foi um homem que te deu essa posição, ele pode te tirar, mas se foi Deus que te colocou, se foi Deus que te levantou como uma voz, como um arauto, se foi Deus que te deu esse negócio, essa empresa, esse emprego, se foi Deus que te colocou aí, irmão, passa o céu e passa a terra, mas aquele que faz a vontade do Senhor, ninguém pode tirar ele dali. Por isso, não firme a sua autoridade nas suas posições, firme a autoridade no autor. Quem dá autoridade é o autor, só o autor que dá autoridade. E se o autor te colocou nessa posição, não faça nada para manter a posição. Não perca a lealdade por causa da posição. Não deixe de ser leal por causa da posição. Muitos confundem conceitos de fidelidade e lealdade humana. São palavras parecidas, mas com etimologias diferentes. Amém? A fidelidade, como eu disse ontem, ela cumpre o acordo, mas a lealdade, ela mesma toma para si a responsabilidade. Ela não precisa ler o contrato, ela mesma sabe o que ela tem que fazer. Amém, querido? A lealdade torna você responsável. E foi a lealdade de Urias que ungiu o coração de Davi. Foi a lealdade daquele homem que dormiu na porta do rei, enquanto o rei dormia com a sua esposa. Davi ungiu o coração de Davi. Davi foi ungido no coração por Urias. Sabe o que eu vejo Deus fazendo esses dias? Criando situações para ungir o nosso coração. Então se prepare para provas nos próximos dias. Às vezes a gente diz assim: Deus está me dando um ministério. Esses dias alguém me falou: pastor, como Deus está te honrando, né? Eu disse: honrando? É. Você cresceu. Onde você vai tem sempre muita gente, muitas conferências, Você acha que isso é honra? O aplauso das pessoas você pode perder. Honra é você entrar num quarto, dizer abra, e ele te ouvir, e você entender o que ele está falando no seu coração. Honra é você provar para ele que você não tem condição, que não é capaz, e ele provar para você que você consegue. Honra é acabar uma reunião depois de 3, 4 dias de conferência, entrar no avião, voltar para casa só com o chassi, e você está dentro de um avião dizendo: Deus, eu ainda tenho que falar hoje à noite, estou cansado. E você entra no quarto, meia hora com ele. Meu Deus,
nós queremos ter prazer fora da aliança. Prazer foi feito para aliança. Por isso Deus quer ter uma aliança com você. Então Ele vai gerar tanto prazer no seu coração, que você nunca mais vai procurar prazer fora de aliança. Você está me entendendo o que eu estou falando? Você vai ter prazer de entrar em lugares com Deus. Você vai ter prazer. Uau, eu não sei o que eu digo mais. O fiel ele tem compromisso, mas o leal tem respeito. Respeita a unção. Respeita. E não respeita quem está acima. Ele respeita todo mundo. Sujeitai-vos uns aos outros. Submissão é se submeter um ao outro. É se submeter ao cara que está estacionando seu carro. Quando ele diz, põe aqui, você diz, não vou botar aí não, vou botar lá. Por isso é muito mais fácil ser fiel do que leal. Porque a fidelidade, ela obedece, mas a lealdade, ela honra. Ela honra. E para terminar, está cedo. Você imagina Jacó não precisava ter tomado a bênção do irmão, porque ele já era abençoado. Ele já havia uma profecia sobre ele, que o maior serviria o menor. É só andar na profecia, mas sempre tem alguém querendo dar um empurrãozinho, sempre tem alguém abrindo as portas, e você diz, Deus está abrindo as portas para mim. Deus não abre as portas. Deus é sucinto, preciso e conciso. Deus abre a porta. Sei que tu tens pouca força, mas diante de ti pus uma porta aberta. Porque pior do que ter portas fechadas é ter muitas abertas e não saber qual que foi Deus que abriu. E aí vai entrando em tudo quanto é porta. E aí depois você põe a mão na cabeça e diz, não era de Deus, não era. Você poderia ter conhecido isso antes. O nosso problema não é obedecer, é ouvir. E aí Jacó, mas você já viu que para cada Jacó Deus tem um Labão? O cara pensa que é bom, Deus prepara um Labão para ele. Labão era PhD na arte de seduzir e enganar. Quem sabe Deus te colocou do lado de um Labão para você aprender algumas coisas. Só que um dia, Labão, irmão, não perdoava nem os filhos. Labão oferece Raquel. Quando Jacó acorda, é Lia que está dormindo com ele. Ele diz, o que está fazendo aqui, mulher? Aí ele vai lá conversar, o pai diz, não sei, você bebeu demais, agora tem que ficar com ela. Casa mais 7, fica mais 7, a gente faz um negócio aqui, assim, aqui, ó. Chegou um dia que Jacó parou de lutar com as suas forças. Sabe o que Deus disse para ele? Pega as varas, põe na frente do ribeiro. Depois você lê isso, acho que está em Êxodo, não, está em Gênesis, capítulo 30, versículo 37. Deus falou assim para Jacó, põe as varas diante do ribeiro, descasca as varas. Sabe o que significa? Vara fala de ministério. Ministérios descascados, ou seja, ministérios transparentes. Você só precisa enfiar a vara ali na beira do ribeiro, sentar e deixar que Deus faz. Nós estamos entrando numa era que os ministérios vão ser transparentes. Não é você que vai reproduzir o rebanho. Você não vai ter nenhuma ajuda externa para reproduzir o rebanho. Nós não vamos mais chamar as estratégias de visão. Estratégia vai ser estratégia, cada um tem a sua. Visão é aquilo que Deus falou comigo e mandou eu fazer, e por mais louco que seja. Esses dias eu estava num culto, Deus me disse assim, vai lá e dá um soco na barriga daquele cara. Eu disse, eu não, o tamanho dele. Eu disse, vai lá, eu fui e dei um soco.
Deus mandou ele e tá! Ele começou a vomitar e botou para fora. E eu não fiz o culto do soco ungido. No outro dia eu não criei o culto. Vem aqui no culto do soco ungido. Eu poderia ter pego esse irmão, ter dado testemunho, botado ele na televisão e ter criado na terça-feira do soco ungido. Mas por que eu não fiz? Você não acredita no milagre? Você não acredita que o pano ungido cura, que a água ungido cura? Claro que eu acredito. O que eu acredito é que uma manifestação não substitui uma doutrina. O problema é que nós vamos substituindo as coisas. Nós vamos colocando coisas de fora e tirando a ideia original. A ideia original é: descasca teu ministério, querido. Deixa ele transparente para todo mundo ver. Cerca lá, põe lá no ribeiro. Põe lá no ribeiro, põe ali ao lado das águas correntes. Te assenta, meu filho, te assenta, descansa, vai dormir. Porque eu dou aos que dormem. Eu dou enquanto você está dormindo, para você não me atrapalhar. Vai dormir. Ele dá os seus enquanto dorme. Você está acordado, todo dia você tem uma ideia nova. E você está atrapalhando, e está ludibriando, e está cobrindo a ideia original. As pessoas querem me ver e não conseguem, só conseguem ver você. Só conseguem ver seu ministério, ver você. Descasca as varas, põe ali na beira do ribeiro e te assenta. Irmão, Jacó sentou. Coabitava uma ovelha branca com outra ovelha branca e nascia listada. Coabitava, verdade. Duas ovelhas escuras e nascia uma salpicada. E Labão dizia: o que está acontecendo? O que você está fazendo? Eu sei que eu era cego e agora eu vejo. Eu sei que aconteceu tem alguma coisa acontecendo aqui. Não tente explicar isso, apenas desfrute. Não adianta, não crie uma doutrina para explicar o sobrenatural. Desfrute. Seja leal às coisas que Deus está fazendo. Rasga as varas. Nós vamos precisar de homens leais, homens fiéis, homens de fé. Homens de fé, de fé. Abre a Bíblia aí, para nós terminar agora, é de verdade. Abra aí a Bíblia, Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Vamos ler o versículo 32, que diz assim: que mais direi? Certamente me faltará tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais pela fé, olha aqui, os quais pela fé venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram a promessa, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na batalha, puseram-se em fuga a exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançar superior ressurreição. Outros experimentaram escárnio, açoites e até algemas e prisões, foram apedrejados, foram tentados, foram cerrados no meio, foram mortos ao fio da espada, andaram vestidos de pele de cabras, necessitados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno. Pegou? Ali a galeria de heróis da fé. Você já viu que Elias não está na galeria? Que Elias vai voltar. Nos últimos dias eu levantarei o profeta Elias. Não é a pessoa física de Elias, mas a mesma unção. E qual é a mesma unção? A unção que vai falar com o céu, vai dizer: chega de chuva, e agora volta a chuva. A unção que vai confrontar uma liderança caída, vai dizer assim: apresenta-te a Acabe.
A unção que vai confrontar a religiosidade, porque religião você não derruba com oração, você derruba com confronto. A religião, a unção que vai, antes de tudo, visitar o órfão e a viúva, e vai ajudá-los nas suas tribulações, porque essa é a verdadeira religião. A unção que quando Deus recolher vai deixar a capa para quem ficar. A unção que vai levantar profetas em seu lugar. Está pegando tudo isso? Então Elias não está nos heróis da fé. Agora o que é que diz ali? Que eles venceram pela fé. Agora quem venceu? Quem foi cerrado no meio ou quem venceu os reinos? Quem venceu? Quem foi comido por leões ou quem fechou a boca dos leões? Quem venceu? Quem foi queimado no fogo ou quem venceu a força do fogo? Quem venceu? Todos venceram. Porque com Deus vence não é quem conquista, é quem não perde a fé. Seja fazendo coisas grandes ou seja morrendo por isso. Então, olha que você não tem que ter uma igreja grande para se sentir homem de Deus. Quem sabe você precisa ser cerrado no meio. Porque o que importa não é o que você conquista, é o que você não perde. Combati, acabei a carreira aí, foi só o que não tinha nada. Você imagina, você passar em Roma, você vê um braço de Paulo pendurado ali, você vê uma perna de Paulo pendurada ali. Cara, raciocina comigo. Você passar em Roma, você vê a cabeça ali daquele poste, você vê uma mão lá, que ele foi decapitado, esquartejado e o corpo foi. Você passar e dizer, meu Deus, era um ministério lindo, coitado. Mas era um ministério lindo, esse ministério salvou muita gente, mas esse homem entrou numas de. Coitado, foi preso, torturado e matado melhor. Olha coisa, como é que se acaba o ministério? Não acabou nada, querido. Você acha que acabou? Porque no reino de Deus não vence quem conquista, vence quem não perde. Porque se o seu ministério está fazendo você perder a fé, você perdeu. Então Deus vai tirar de perto de você tudo que está fazendo você perder a fé. Se preciso for até o seu chamado. Porque se é o dinheiro que está te roubando a fé, se é o seu ministério, se é a fama que está te roubando a fé. Porque, pastor, esses dias alguém me perguntou, você não tem problema com a fama? Não. Porque a minha fama tem uma causa. O problema da fama é que quando ela não tem uma causa. Se tem uma causa, a fama, você pode usar para cumprir a sua causa, a causa que Deus te entregou. Então tudo que Deus te dá tem a ver com a causa, não com você. Então tudo que você está fazendo, se está fazendo você perder a fé, pode ser seu ministério, ou pode ser a cadeia. Porque às vezes o cara que está preso está mais salvo que você que está no púlpito. Como assim, pastor? Está amarrado, sangue? Não, irmão, eu estudo os princípios. O princípio de Deus é princípio de Deus. Acabou. Tudo que me rouba a fé, eu preciso soltar. Tudo que me rouba a fé, eu preciso soltar. Paulo não disse assim, eu guardei aqui, está aqui as minhas viagens missionárias, está aqui os meus seminários, está aqui as minhas conferências, está aqui a minha fé. Sofri, apanhei, fui abençoado, conheci pessoas famosas, conheci pessoas abençoadas, mas aqui acabei a carreira e guardei a fé. Então Deus precisa de ministros, irmãos, leais e homens de fé. Você me deixa ler mais um texto?
Me dá mais 10 minutos? Só 10? Quem me dá 10 minutinhos aí? 10, 20, 30, 40. Só mais um texto para a gente ir embora, eu não tenho que ir embora. Aleluia. Abra Números capítulo 9. Quem sabe no próximo café a gente termina Números capítulo 9. Mas eu quero deixar só pontuado aqui para a gente. Números capítulo 9, versículo 15 diz assim: no dia que o tabernáculo, 9:15, Números, no dia que o tabernáculo foi levantado, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho desde a tarde até a manhã. A nuvem estava sobre o tabernáculo com aparência de fogo. Assim era de contínuo, a nuvem cobria e de noite havia aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se erguia sobre a tenda, os filhos de Israel partiam do lugar, a nuvem parava ali, os filhos de Israel se acampavam. Segundo a ordem do Senhor, os filhos de Israel partiam, segundo a ordem do Senhor, eles acampavam, permaneciam acampados todos os dias em que a nuvem repousava sobre o tabernáculo. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Se acontecia, se a nuvem deter-se poucos dias sobre o tabernáculo, segundo a ordem do Senhor, permaneciam acampados, e segundo a ordem do Senhor, partiam. Às vezes a nuvem ficava até a tarde, pela manhã seguinte, e quando a nuvem se erguia pela manhã, eles partiam, quer de dia, quer de noite, erguendo-se a nuvem, eles partiam. Quando a nuvem se detinha sobre o tabernáculo 2 dias, ou um mês, ou um ano, permanecendo sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não partiam, mas segundo a ordem partiam. Segundo a ordem do Senhor acampavam, e segundo a ordem do Senhor partiam, cumpriram assim as ordenanças do Senhor, como ordenou Moisés, o seu servo. Qual é a palavra que você mais lê nesse texto? Partiam, acampavam, segundo a ordem do Senhor. Segundo a ordem do Senhor partiam, segundo a ordem do Senhor acampavam, segundo a ordem do Senhor eles iam, segundo a ordem do Senhor eles ficavam. Interessante isso. Que a Bíblia diz que quando eles acabaram o tabernáculo, a nuvem veio. Por que a nuvem veio? Porque eles terminaram o tabernáculo. Mas por que ela veio? Porque quem deu as medidas do tabernáculo foi Deus. Depois você lê Êxodo 25, eu não vou ler. Quando Deus vai construir o tabernáculo, ele diz: diga para os filhos de Israel que me tragam uma oferta, cujo homem o coração se mover voluntariamente, ouro, prata e bronze. E aí Deus começa a dar uma lista de coisas. Ele diz: madeira de acácia, pano de púrpura azul, carmesim. Deus começa a dizer: eu quero essa pedra, eu quero essa madeira, eu quero esse ouro, essa prata, esse bronze, a madeira vocês trazem de lá, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. No versículo 9 está assim, Êxodo 25: cuide de fazer conforme tudo que vocês viram aqui no monte. Sabe o que Deus está dizendo? Andem nas minhas medidas, eu vou dar as medidas para você. Você sabe por que a arca de Noé não afundou? Porque foi Deus que deu a medida, e ela não tinha leme. Ou seja, Noé construiu, mas não dirigiu. O problema é que Deus nos dá um ministério para construir e a gente acha que está dirigindo. Você constrói, mas não dirige. Quem dirige é o Senhor. Ele decide a hora de entrar e a hora de sair. Teve um dia que ele disse para Noé: entra na arca. Teve um dia que ele disse: sai da arca. Ele não saiu antes da vontade de Deus. E por 100 anos que Noé levou construindo a arca, preste atenção nisso. Por 100 anos que Noé construiu a arca, a Bíblia diz que Noé tinha 3 filhos. Nenhum dos 3 filhos gerou filhos. Não nasceu um bebê naqueles 100 anos na casa de Noé. Por quê? Porque eles estavam construindo uma obra coletiva. E quando se constrói algo coletivo, Deus não deixa a gente gerar em causa própria. Quando eles saíram da arca, a Bíblia diz assim: então Deus deu filhos e filhas. Deus estava dizendo: teus filhos vão nascer no meu ambiente, não no seu ambiente. Deixa eu mudar o ambiente para você, então você vai gerar novos filhos. Porque enquanto você gerar filhos só com as suas estratégias, não são seus filhos, são filhos de estratégias.
E eu vou falar algo pesado aqui. Depois ora comigo em paz. O que gera filho é intimidade, não é programa. Filhos que nascem de programas não são filhos, são garotos de programas. E garoto de programa faz intimidade com dinheiro, não para gerar filho. Pesado, né? Hora que passa. Escute. Quem quer gerar filho não procura um garoto de programa. Procura o marido. Por isso Deus fala para Oséias: tu não vais me chamar de mestre, vai me chamar de meu marido. Ou seja, você não vai me conhecer por informações, você vai me conhecer por intimidade. Quando eu estou com a minha esposa sozinho, num quarto, não tem plateia. Por quê? Porque intimidade com plateia é pornografia. Tem muita gente que consegue ser íntimo quando tem alguém assistindo, mas não consegue ser íntimo quando está sozinho com Deus. Consegue ser íntimo para que os outros vejam, mas não consegue ser íntimo para ser amado por Deus. Consegue tirar roupa na frente dos outros, mas não tira roupa na frente de Deus. Dá um aleluia só para mim. Só para mim não me sentir sozinho aqui. Você está me entendendo? Quer gerar filhos? Entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o Senhor que está em secreto te abençoará. Vai colocar vida dentro de você. Quando Samuel nasceu, eu fui filmar o quarto dele. Ainda se fez uma cesariana, e Deus disse: vai filmar o quarto. É a coisa mais extraordinária que você pode ver na terra, quando você não desmaia. Naquela época não tinha celulares modernos, tinha só aquela maquininha que você abria ela assim, lembra? Eu estou ali segurando a maquininha, e a doutora, amiga nossa, começou: calma, pastor, vai dar tudo certo. Eu digo: meu Deus do céu. E a minha esposa, cheia de médico ao redor, cheia de gente, ela olhava assim para a doutora e dizia: dá uma olhadinha no Luiz, você está bem. As mulheres são fantásticas, elas fazem 20 coisas de uma vez só. E aí, irmãos, o que aconteceu? Quando eles tiram o Samuel de dentro, ainda assim, Deus me dá uma palavra. Deus me disse assim: Luiz, sua esposa carregou essa criança por 9 meses. Ela protegeu, ela alimentou, ela substituiu, ela transmitiu sentimentos, mas quem colocou essa criança ali foi você. Eu digo: Deus. Ele disse: a minha igreja, ela faz de tudo para ter filhos. Se ela entrasse no quarto comigo e deixasse eu colocar vida nela, minha vida, os filhos que nasceriam não seriam filhos de entretenimento, seriam filhos de intimidade. E elas não teriam que ter toda semana um entretenimento novo para manter os filhos na casa. Elas só precisariam levantar a mão e dizer: Abba. Aleluia, você está me entendendo? Por que a nuvem veio no tabernáculo? Porque quando eles terminaram o tabernáculo, eles fizeram o tabernáculo na medida que Deus pediu. E toda vez que você caminha na medida de Deus, a nuvem vem. A nuvem é a aprovação de Deus. Quando você está num lugar que a nuvem tiver, saiba de uma coisa: aquele lugar está debaixo da aprovação de Deus. Porque homens não seguem outros homens, homens seguem a nuvem. Escuta, Moisés, quando foi recolhido, o povo continuou, porque eles seguiam a nuvem, eles não seguiam Moisés. A nuvem é a aprovação de Deus. A nuvem veio dizer o seguinte: eu aprovo o que vocês estão fazendo. Então seja um homem nessa geração de medidas exatas no tempo de resistência. Nós precisamos ser leais, precisamos ser homens de respeito, que respeite a unção do outro. Precisamos ser homens de fé e precisamos ser homens que andam nas medidas de Deus. Construa tudo que Deus mandar, mas na medida dele. Não construa fora do padrão celestial.
padrão quem dá é Deus, porque tudo que Deus dá aponta para Jesus, tudo que Deus faz aponta para Yeshua. Eu quero deixar essa palavra, fica de pé comigo, querido. Neste lugar, tua presença é manifesta. Para este lugar, eu não levo nada, somente eu e você. Se você sentir liberdade, vem aqui para frente, fique à vontade. Desde os 29 anos eu estou pregando o Evangelho. Nunca fiz viagens tão profundas no coração de Deus como nos últimos 2 anos. Eu não moro mais como pregador. Eu não vou mais na Bíblia porque para Deus me dar uma pregação que eu tenho que falar de noite. Tudo que eu estou pregando para você que Deus construiu em mim. Às vezes você visualiza em cada revelação, não é revelação. É o que Deus está fazendo eu viver. Eu só estou expressando com a minha voz aquilo que Deus está fazendo eu viver com o meu coração, a minha alma, com a minha família. Interessante que hoje a minha esposa ela está na Noruega, meu filho do meio está com a sua esposa lá no Rio Grande do Sul,
Minha outra filha está com o seu marido aqui em Caldas Novas. Meu outro filho, Samuel, está lá no CT do Galo. Minha outra filha está pastoreando lá em Portugal. Hoje eu levantei na cama e disse: Deus, tem um filho em cada lugar agora. Mas nós oramos e choramos por isso a vida inteira. Pedimos: Senhor, meus filhos são sementes benditas para as nações. Não importa se eles vão ganhar almas atrás de uma loja de camisas, numa quadra de futebol, num estádio de futebol, se eles vão ganhar almas com o microfone na mão. Eu sei que eles são teus. As decisões que você toma hoje vão afetar seus filhos para sempre. E Deus sabe o que Deus vai fazer. Deus vai permitir que você tenha decisões fortes nos próximos dias. Decisões que você vai ter que decidir entre as suas paixões, entre os seus desejos, ou a aliança eterna que você tem com Deus. Você vai ter que decidir entre a cruz e o trono. Não vai ter trono sem cruz, irmãos. O evangelho que não ensina você a negar a si mesmo não pode ser de Jesus. O evangelho que só ensina você a conquistar, a ter, a fazer, que não ensina você a negar a si mesmo, não pode ser de Cristo. O evangelho precisa ensinar você a negar a si mesmo, sempre pensando no outro. Quando Deus coloca dinheiro na minha mão, eu vou para casa diante de Deus, eu faço isso. Põe o dinheiro em cima da cama, às vezes que eu venho de oferta. Os meus livros então nem se fala, nem vejo. Eu digo: Deus, isso é para mim. Ele não, ele começa a dar lista de nomes. Eu tenho uma lista de pessoas no meu iPad que eu ajudo todos os meses, que ninguém sabe. Viúvas de profetas que já foram para a eternidade, mas suas esposas ficaram, e Deus lhes manda uma oferta para ela, porque você é a voz que continua falando. Ninguém nunca vai saber dessas coisas. Mas se preparem, porque nos próximos dias a igreja está entrando nesse lugar. Renúncia. Uma igreja que vai dizer: eu quero ir para a cruz, Senhor, eu quero morrer na cruz. Eu estou cansado de tentar conquistar as coisas do meu jeito. Agora eu quero morrer, eu quero renunciar. Irmãos, eu chorei a vida inteira para Deus me levar às nações, e Deus nunca fez isso. De 15 anos para cá, comecei a viajar tanto. Eu vou em média em 10 países por ano. Agora eu quero ficar em casa. Parece que Deus só dá as coisas quando você não quer mais, porque Deus só dá as coisas quando elas não te roubam mais dele. Porque Deus, você vai usar as coisas para servir as pessoas, não usar as pessoas para adquirir as coisas. Você vai viver para ver. Deus vai te dar o que Ele prometeu. Mas ele deu um filho para Abraão quando não tinha mais força da carne, para Abraão saber que foi eu quem dei. Então, quando você não quer mais as coisas, você desiste dela. Deus vem e diz: agora eu vou te dar. Mas por que